Eu costumo dizer que tem dois modos que a gente nasce. Aquele lá na infância, né, logo após o parto, e o outro modo que quando você realmente ressurge é quando você encontra para o que veio neste mundo. João, quando que o João renasceu e foi o ponto de virada pessoal ou profissional na sua vida? Lá Dal Bosco. Olha, eu nasci e renasci várias vezes, mas Por que, João? Por quê? Conta aí. Porque a minha essência tá ali, desde que eu nasci. Eu sou do interior de Santa Catarina, você vai reparar pelo meu sotaque. Qual cidade? Eu sou de uma cidade chamada Vargem, no interior de Santa Catarina. E Somos catarinenses, então. Somos catarinenses, conterrâneos. E eu nasci no interior da Vargem. Então não tinha energia elétrica, não tinha todas as facilidades que a gente tem hoje, né? Hoje eu moro em São Paulo, então uma diferença abissal entre onde eu nasci e onde eu estou hoje. Mas tem uma coisa que já na minha infância foi muito forte. Nós morávamos numa casa de madeira, Serra Catarinense, frio. As frestas da nossa casa, o gato não precisava sair pela porta, ele saía pelas frestas. E a gente não sabia na época, a criança não se dá conta disso naturalmente, mas nós éramos muito pobres. E meu pai é agricultor, minha mãe professora de uma escola isolada municipal, que é uma escolinha no interior, que tem da primeira à quarta série todo mundo na mesma sala. E para nós, a vida era aquilo, né? A vida da agricultura, o pequeno agricultor que faz de tudo, desde cuidar do gado, a agricultura, a apicultura, tudo numa mesma pequena propriedade. E nós éramos em três filhos, eu e duas irmãs. A gente pegou muito cedo o gosto por estudar, muita influência da minha mãe, mas vou te falar de um momento que é parte do meu nascimento, que é quando eu preparava meu material escolar. Então eu estava ali, a mochila minha e de todos os meus colegas que moravam naquela região era um pacote de arroz. Pacote de arroz vazio, limpinho, mas era um pacote de arroz. E quando eu colocava o caderno doado pela prefeitura, quando eu estava ali colocando aquele lápis de tabuada, aquela borracha que tinha uma parte azul e uma vermelha, diziam que a azul apagava a caneta, né? Nossa primeira fake news da vida. A régua não levava para não levar no lombo. Para não levar no lombo, mas a professora tinha uma régua bem caprichada. Mas este momento do Dal Bosco, ele é muito especial para mim, porque aquele pacote de arroz carregava todos os meus sonhos. Naquele momento ele carregava um caderno, um lápis, uma borracha, mas quando eu caminhava descalço pelas Bracatingas, na estrada de Cascalho, eu não era um estudante pobre com poucas perspectivas na vida. Eu era o que eu pudesse sonhar. Então aquele pacote de arroz, cara, ele me acompanha durante a vida. Eu já escrevi livros, sou coautor de um livro que foi publicado nos Estados Unidos e que ganhou o prêmio de melhor livro do ano em 2017, mas aquele livro, todas as minhas eventuais conquistas, tudo aquilo cabe no pacote de arroz. O que eu conquistar na vida vai caber naquele pacote, porque aquele pacote continha muitos sonhos, né? E por isso que eu nasci. Para mim a educação é uma missão, desenvolvimento, aprendizado é uma missão, e para mim a educação é o resgate extraordinário da vida. Ela torna um pacote de arroz que poderia deixar uma criança, nossa, eu sou pobre, que vergonha de carregar esse pacote de arroz, ela torna um receptáculo de sonhos. João, e grande parte das vezes que você renasceu durante a sua jornada foi por causa de uma puxada de tapete, de uma passada de perna, ou por causa de uma descoberta num momento de êxito da sua vida e de sucesso? Quando que geralmente acontece as suas maiores reflexões? Muito mais na perda, muito mais na... Às vezes não precisa nem o tapete ser puxado, às vezes a gente tropeça nele, né? Mas eu costumo dizer que para quem nasce pobre, para quem o D0 é lá atrás, você fica especialista em dificuldade. E a dificuldade faz parte da vida de qualquer um. A vantagem, por assim dizer, de quem vem de uma realidade, seja da periferia, seja do morro, seja da roça como eu, é porque problema é café da manhã. Frustração é café da manhã. E eu lembro que quando eu estava 14, 15 anos, a gente precisava de perspectiva, trabalhar. A gente já tinha 3 últimas
safras, pelo que eu me recordo, a gente tinha perdido para enchente. Nossa região dá muita enchente. E Vargem é perto de Urupema, Urubici, aquela região ou não? é naquela região. Planalto Santa Catarina? Exatamente, é naquela região. Fica ali perto de Lages, Campos Novos. Meu pai serviu no exército em Lages. Ah, é? Antes Então de ir ele pra passou Amazônia. frio. Passou muito. Passou muito Passou frio e muito. foi para a Amazônia passar calor. Passou calor. 7 anos na Amazônia. Esse foi testado pelo clima brasileiro. Exatamente. Mas esta característica de passar problemas eu enfrentei muito e é um dos pontos importantes de virada na minha vida. E para mim, Dal Bosco, foi o momento mais desafiador da minha vida até o momento. Aos 14? Que foi quando a gente sai do interior e a gente vai pro litoral catarinense tentar a vida. Todo mundo? Minhas irmãs já tinham saído, já tinham ido trabalhar. Eu tenho 2 irmãs, Ana Paula e Ana Lúcia. Ana Paula é 4 anos mais velha que eu, Ana Lúcia 2 anos. E elas saíram super cedo, com 15 e 13. E logo eu, 14 e 15, aí foi toda a família. E a gente foi para uma cidade chamada Balneário Camboriú, que você conhece. E lá eu não encontrava emprego, porque eu tinha 14 e 15 anos. Só que eu não consegui vaga no colégio público e eu ia estudar no colégio privado. Eu precisava pagar meus estudos. E eu lembro, essa é uma cena marcante para mim. Eu estava procurando currículo para fazer. Eu não sabia o que era currículo, mas ouvi alguém falar que currículo era bom. E uma vizinha nossa falou, não, olha, tem umas contabilidades que eles te ajudam. Você chega lá, pede para eles te ajudarem a preencher, você preenche. Fui atrás de uma papelaria, comprei um currículo. Na época existia currículo impresso para você comprar na papelaria. E aí você preenchia com sua letra. Só que eu não sabia o que eu coloco em experiência. Eu coloco que eu sou agricultor, o que eu coloco? E aí eu entrei numa contabilidade que tinha próximo de casa e eu olhei para a moça, eu me lembro muito bem, é algo muito vívido para mim. Eu perguntei para ela, você ajuda a fazer currículo? Porque eu estou precisando de emprego e preciso preencher. E ela me olhou de cima a baixo, eu com roupa limpa, mas roupa velha, e ela falou, olha, se você não consegue nem fazer um currículo, você não pode trabalhar em lugar nenhum. E virou as costas. E Dal Bosco, tem algumas coisas que são ruins na vida. Ser pobre, naquele momento para mim estava sendo muito ruim, não ter um emprego, precisar dele e não fazer ideia. E estava tudo ser junto. Esculachado, né? E ser esculachado. E ela fez tudo isso junto. Naquele momento, tanto é que eu lembro, isso ocorreu há muitos anos, e eu lembro até hoje, e eu disse, eu ainda vou ajudar muita gente a conseguir bons empregos, ainda vou ajudar muita gente a acessar aquelas portas que Vamos as pessoas procurar não têm essa acesso. mulher esfregar na cara, João. Vamos mandar essa gravação para ela. Preciso que vocês me ajudem a encontrar essa filha da mãe. E na verdade, cara, esse é um ponto da vida, assim. As coisas acontecem. O Descartes falava que a vida é como um jogo de cartas, você não escolhe as que vêm, mas você escolhe como joga. Para mim aconteceu algo super ruim, eu poderia ficar muito chateado e fiquei com a autoestima lá embaixo. Mas no médio e no longo prazo isso me fez muito bem, porque eu sei a dor que é ser maltratado. E o que é essa dor, né, essa negação, perto da dor de um agricultor quando dá uma geada? Né? Quando perde tudo para enchente. Tudo. Nossa, já vi muita gente acontecer isso e é desestruturante. Né? Sim, sim. Qual foi a reação do próximo dia, João? Ou levou um tempo até você começar, tipo assim, caramba, isso não pode ser uma verdade absoluta, eu não posso aceitar o que essa mulher diz. Voltei para casa muito frustrado e continuei a procurar emprego e bater nas portas. E nisso entra uma pessoa que é muito importante na minha carreira, que se chama Nelson, é de Balneário Camboriú e na época era camelô. E ele me deu a primeira oportunidade profissional da vida. Ele falou, não, sem emprego você não fica. Está vivo ainda, Nelson? Está vivo, é super jovem, é uma figura muito conhecida em Balneário Camboriú, Nelson Oliveira, e eu aprendi a trabalhar com ele. Então eu fui trabalhar num camelô, lembra, eu venho do... Da 1500? Da rua 1500? O camelódromo? O do Cibara. Do Cibara. Tinha 2 ou 3 na época. Morei perto do Cibara. Exatamente. Naquele camelôzinho ali eu fui trabalhar numa barraca de cosméticos. As mais desejadas eram as de eletrônico, eu fui nas de cosméticos. Dal Bosco, eu não sabia o que era cosmético.
eu era um bicho do mato. Meu vizinho mais próximo estava a 1 quilômetro. E, de repente, na época, o peso argentino estava 1 para 1 com o dólar. Que quer dizer, anos 2000? Anos 2000. 2000. 99, 2000, Sim. 2000. Daí teve aquela quebra, né, da Argentina. Exato, mas isso foi antes. Diminuiu Tinha muito argentino volume. para todo lado. Todo lado. E eu não sabia falar português. Até 2001, 2002 era uma loucura. Exatamente, eu lembro daquelas senhoras argentinas vindo procurar e aí olhavam creme da Nivea e perguntavam, é para piel oleosa? Aí isso dá para entender, né? Você pode não falar espanhol, mas isso dá para entender. E aí eu olho no rótulo, os cremes da Nivea vinham da Alemanha para o Paraguai e eles são fabricados pela Beiersdorf. O rótulo era alemão. Tava mais fácil eu entender o espanhol. Aí eu abria o creme, olhava, via uma gordura ali por cima, nó. Nó para pele oleosa. E essa história eu pude contar anos depois quando fiz consultoria para Nivea. Ganhei um super kit. Foram muito simpáticos comigo porque eu já vendia Nivea há muito tempo. Mas lá eu aprendi muito, porque vender é uma situação que te deixa meio desprotegido, né? É você que está oferecendo algo. E sendo testado. Exato, você tem que entender a língua do outro, entender as pessoas que gostam que você esteja mais próximo e outras que gostam que você se afasta. Então, para mim foi uma escola de vida, foram períodos muito desafiadores, mas foi uma escola de vida que me vale, muitos ensinamentos dessa época me valem até hoje. João, e como do ambiente onde você se formou, né? Se formou em termos de valores humanos, ok? Lá na roça, de que maneira esse ambiente transportou o João depois para o Einstein? Ou seja, o que você aprendeu lá até os 14 anos, hoje você usa diariamente sendo uma referência nacional na área de ensino? Tem muita coisa que veio de lá, tem muita coisa. A primeira coisa é a influência dos meus pais. O meu pai, um domador de cavalos, agricultor, mas com uma força para a vida, uma força para enfrentar os problemas muito significativa. Tá vivo, João? Tá vivo, meu pai. Não tem tempo Sua mãe feio também? para ele. Minha mãe também. Que bacana. E moram onde? Balneário? Eles moram em Balneário Camboriú. Espetacular. Meu pai... Eu estava palestrando lá sexta-feira. Ah, que legal. É uma cidade... Meu coração ficou em várias partes do país conforme eu fui me mudando e boa parte está em Balneário. Mas meu pai nunca teve tempo feio para ele. Então, se há algo que alguém pode fazer, nós podemos fazer. E a minha mãe tem uma sensibilidade incrível. A minha mãe foi a pessoa que mais fez sacrifícios por nós e é uma pessoa que eu indico que todo mundo valorize na sua vida, que é o doido ou a doida que acredita em você. Minha mãe é a doida que acreditava. O pacote de arroz não se torna um objeto mágico sozinho. É ela que ousava sonhar. Quer dizer, meus filhos, vocês podem ser o que vocês quiserem, vocês não podem se contentar. E quando a gente vai morar em Balneário, a minha mãe se torna faxineira, porque ela era aposentada, para conseguir nos ajudar a sobreviver nos estudos, todo mundo com um emprego difícil de se manter e conseguir as coisas. Então ela fez disposta a qualquer sacrifício. Mas uma pessoa também muito sensível ao outro, à dor do outro. E essas coisas, essa coragem para enfrentar, essa sensibilidade, me são indispensáveis na educação, me foram indispensáveis na pandemia, quando eu me vejo no meio de profissionais de saúde, no mundo da saúde com o qual eu ainda não estava habituado, e o mundo caindo e a gente no epicentro. Então, tem muitas coisas que me vêm desde lá. Tem coisas que vão se lapidando, se desenvolvendo, mas tem valores que com certeza se conectam com o João Paulo lá do interior de Vargem e que estão presentes no meu dia a dia. E olha só que bacana, né, João? Muitos ensinam, mas nem todos educam dentro desse processo. E o que você está transpondo opa, eu estou hoje numa área profissional onde eu prezo pelo ensino e pela educação. E de que maneira eu consigo trazer o que veio lá do berço agora para o meu modus operandi profissional. E nisso eu trago aqui uma outra reflexão, porque muitas pessoas dizem que não conseguem atingir determinados objetivos e acabam terceirizando responsabilidades. Geralmente a culpa não é própria, né?
ou seja, externa isso e transforma o outro ou determinada situação ou ambiente geográfico como culpado. Aqui vem uma questão que eu quero tocar. Década de 80, 90, você era criança, adolescente. Você deve ter aterrissado, vamos dizer assim, em Balneário Camboriú 99, 2000, né, por aí. O Balneário eu cheguei em 2002. Então a gente morou talvez um próximo do outro e sem saber. Vamos se encontrar, né, mais 20 anos depois. Dentro dessa jornada aqui, quando você estava lá no interior, lá na roça, sonhava, mas a gente não tinha internet. Não. Mesmo quando você foi, começo dos anos 2000, para Balneário Camboriú, aí que estava começando a ter internet de uma maneira um pouquinho mais vasta ainda era a época começando o Orkut, o Fotolog, o ICQ, algo nesse sentido, de MSN, mas não era vasto. Então, como é que o João sonhava? Porque o Walt Disney sonhou de uma maneira, o João sonhava inspirado talvez na Barça, no Almanac Abril e na revista Seleções, ou o que você tinha acesso para que, você visse algo um pouco além da fronteira de 1 quilômetro que era o seu próximo vizinho? Essa é fantástica, essa percepção, Dom Bosco. A gente precisa ter, independente do mundo que você vive, eu aprecio muito que os meus alunos, que as pessoas com quem eu me relaciono, sejam pessoas de muitos mundos. Seja de se relacionar com os diferentes, com os mundos distintos, que se sinta bem em ambientes refinados, em ambientes que não são refinados. E isso começa com uma viagem que a gente faz ao mundo dos livros. Nós tínhamos, eu não sei como, mas na nossa casa a gente recebeu algumas coleções de livros. Então, eu lembro que eu folheava Shakespeare quando eu estava aprendendo a ler. Coleções da Disney, foi alguma doação que chegou até nós e já aprendo a ler e começo a mergulhar. Eu e minhas irmãs começamos a mergulhar nesse mundo. José de Alencar, Machado de Assis, Shakespeare. Aos 9 anos eu lembro que eu li O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarden. Nossa, como isso é possível? E acho que foi fundamental para a gente olhar o mundo e sonhar. Para a gente ter referências de um mundo diferente, absurdo. Você viaja, dependendo de um livro que você lê. Tinha um livro na infância que eu li, do Sidney Sheldon, que é um autor famoso por alguns romances, e ele nos levou para viajar pela Europa sem eu saber o que era Europa. Então, eu acredito firmemente que a gente precisa ter indicadores, precisa ter recursos que nos levem a abrir o nosso mundo. Viajar é um deles, conhecer lugares, conhecer pessoas diferentes e, sem dúvidas, a leitura foi fundamental, principalmente no mundo que não tinha internet para nós, né? No nosso mundo. João, o camelô, sem dúvida, lhe fez conhecer pessoas diferentes e lhe fez aprender a vender, né? E se vender dentro do processo, já que o relacionamento no camelô muitas vezes é 1 a 1, né? Exatamente, exatamente. Mas, além disso, né, ou talvez até superior ao que eu citei, qual foi o maior aprendizado que trabalhar num camelódromo lhe trouxe? É sempre sobre pessoas. É sempre sobre pessoas. É sempre uma pessoa que está ali. É sempre uma pessoa que está atendendo. Você pode ver alguém que vem muito bem vestido, alguém que vem muito mal vestido. Tem algumas características que são de pessoas. Se você entender como as pessoas pensam, se você se interessar genuinamente por elas, a relação vai estar muito mais próxima. Quem comprava e quem não comprava, João, em termos de característica? Aí tem algumas características importantes. Nós brincávamos na época que tem o pessoal da família Miranda, né? Como assim? Solamente mirando. Os argentinos estão apenas olhando. Mas existe uma característica de olhar de pessoas que vão para feiras, camelôs, achando que precisa negociar e pagar muito mais abaixo. E aí essas pessoas eu aprendi, ao menos lá onde eu tive essa experiência, não, se você precisa pagar, se não vale, tá tudo bem, vá ver em outro lugar, vamos negociar com as pessoas que acham que há
uma possibilidade de negociarmos. Vender para quem quer vender. E Não fica tentando tempo. forçar, perdendo tempo. Não é sobre você, é sobre a expectativa do outro, da outra. Agora, aquele que vem realmente querendo comprar, essa pessoa merece um desconto, merece que a gente possibilite aquilo que ela ou ele busca. João, a gente acabou de falar de tempo, né? Uhum. Não perder tempo com quem não faz sentido. E tempo é algo que é finito em nossas vidas, já que a gente não sabe o que vem depois. Pelo menos nunca ninguém voltou para me contar como é que é do outro lado, então eu acredito que esse tempo se acaba. De acordo com o IBGE, média de vida do brasileiro, 72 anos o homem, 79 a mulher. Bom, por que eu toco nesse assunto? Se antes o João perdia tempo com algumas coisas, hoje de forma mais consciente, de forma mais sábia, ele já não perde. O que você perdia tempo e hoje, nem ferrando, você entrega o seu tempo para o que não faz sentido? Tem algumas coisas que não só consomem tempo, mas consomem bem-estar também. Comparação com os outros. E eu ouvi recentemente muito bom, hein, João? de muito uma bom. médica aqui que trabalha em Boimirim, num dos hospitais que a gente administra, e ela estava aconselhando alguns jovens médicos e ela falou isso e me chamou muita atenção. Não se compare com o outro, com a outra. A vida do outro sempre parece melhor. Principalmente no Instagram, né? Exatamente, nas redes sociais. E eu até entendo, né, Dal Bosco? Pô, se fosse para problemas, deixa a vida real já. Então eu entendo que as pessoas projetem uma vida, só que é importante para os usuários, para quem vê, ter noção disso, né? O próprio LinkedIn, se a gente fosse contar todas as tropeçadas que a gente leva, talvez as pessoas não seguissem. Mas eu acho que tem um espaço para isso de nós somos seres humanos. Somos seres humanos que têm seus defeitos. As minhas referências, todas elas têm. Eu mencionei o Nelson, né? Foi uma grande referência para mim. Claro que é um ser humano que tem seus defeitos, tem suas qualidades e a gente consegue aprender com isso. Mas se comparar com o outro é o princípio para você perder tempo, se sentir mal e se sentir uma pessoa que não é competente. Há uns 4, 5 anos, eu lancei uma série no LinkedIn que se chamava Eu Errei. Então toda semana eu fazia conteúdos sobre tropeços. Eu errei e eu erro porque eu estou tentando. Por um lado é positivo porque demonstra que eu estou em movimento. Só que teve muitos adeptos e muitos julgamentos. Não, porque você tem que falar o que você acertou, porque onde erra o pequeno e médio empresário ele já sabe. O gestor ele já sabe onde está errando, ele precisa aprender o que dá certo. E aí eu entrei em alguns debates assim, olha, será que sabe? Será que ele está consciente de onde ele bota dinheiro, tempo e energia e não faz sentido? E a gente vai ver que as pessoas continuam fazendo então a cagada e errando muito mais por estarem num inconsciente coletivo e consequentemente não aprendem a dar valor para o que realmente tira elas desse patamar e as eleva para esse. Exatamente, exatamente. O Albert Bandura, que é um pesquisador canadense que fez uma série de experimentos, ele fala da aprendizagem social, né? Nas maneiras com que a gente aprende, a modelagem comportamental é muito importante. Então, se eu sei como o outro erra, existe uma grande chance de eu aprender e não cometer tal erro ou saber como lidar quando eu cometo tal erro. Nós estamos numa sociedade do mal-estar e ouvir os cases. Eu sou professor da área de negócios. A gente tem muitos cases, mas o plantão do dia seguinte é tão fácil, né, Dal Bosco? Por que ele não fez isso? Por que ela não agiu assim? Mas já passou, naquele momento a gente foi o que aquele gestor, aquela gestora tinham. Então o case ele é modelado, a gente desenha como quer. É muito mais fácil ser perfeito no case do que no causo. E eu tendo a gostar muito mais de causos, daquelas coisas que trazem realmente o bom e o ruim, que é como a gente conta uma história no bar, que é como a gente conta para um amigo, né? Que é como a gente partilha de verdade, porque é isso que ensina. O case perfeito não existe. Então, João, e falando em ambiente, né, e situação ruim, qual foi o dia mais ruim da sua vida?
pior dia da minha vida, eu tenho uma vida muito abençoada, para te falar a verdade. Então eu tive uma série de desafios mais perenes do que um dia assim muito ruim. Eu tive um dia que me fez refletir bastante sobre as coisas, que foi início de março de 2020, quando a gente estava muito desconfiado o tamanho que seria, e aí depois de uma ligação de uma pessoa que eu confio muito, e essa pessoa falou, olha, é realmente terrível essa doença e São Paulo vai ser como se fosse Wuhan na China, vai ser São Paulo no Brasil. Foi o pior dia da sua vida em termos de notícia, assim, de algo impactante pela imprevisibilidade do que vinha o Covid e ainda mais você relacionado à área da saúde. Isso, de sensação de o que vem por aí, minha família longe, o que eu faço, quais são as ações a tomar, as consequências, como que eu cuido das pessoas que eu amo. Um dia com o maior número de preocupações, com certeza. João, já para o outro lado, a gente estava falando aqui no pior dia, né, ou a pior sensação que a gente pode ter, e se o João está vivo, significa também que ele aprendeu com algo dentro disso. Uhum. Qual foi o momento mais feliz que você teve na sua vida até hoje? O momento em que a minha mãe, ela sorriu para mim e disse que estava feliz comigo, que eu estava trabalhando em casa. E que época que era isso? Que ano que era isso? Faz uns 2 anos atrás. E por que daí depois deu uma nova recaída? Por causa que as má companhias, né? E perto de casa tinha uma biqueira, daí não tinha como se afastar, sempre passava na frente e alguém oferecia, né? A cabeça vai atrás daquilo. A vontade fala mais alto. E a gente tem uma outra esfera, né? O buscar a felicidade ou ser feliz hoje. Aquela guerra que muitos ficam a vida inteira a batalhar e acabam não descobrindo. Mas na sua visão, o que é felicidade para o João? Felicidade é parte de uma receita, é um ingrediente que eu gosto muito numa receita que vem muitos outros elementos, né? Dal Bosco, eu aprendi na agricultura que você planta e você tem que esperar colher. Você vai amanhã, você plantou milho, né? Você vai amanhã, não tem milho. Você vai semana que vem, é capaz de nascer mato antes de nascer milho. E você tem que cuidar, depois quando você vai comer um milho verde, que eu particularmente gosto muito, passou muito tempo. Teve colheita, teve limpeza da lavoura, teve um cuidado específico, teve preocupações com as geadas, teve preocupações com a enchente. Então, para mim, a felicidade não é sinônimo de algo imediato, não é sinônimo de eu busco, vem agora. Até porque uma sequência de dias felizes diminui a intensidade da felicidade, né? Então, é muito importante que a gente saiba que é uma construção. Então, para mim, a felicidade, estar feliz, eu estou muito feliz aqui que a gente está aqui conversando. Eu gosto de você, eu gosto de conversar, sei que algumas pessoas vão assistir a gente, vão utilizar de alguma maneira isso de modo educativo, mas essa felicidade envolve uma série de esforços. Envolve a gente escolher estar aqui, fazer escolhas. Então, felicidade para mim, e esse é um desafio numa sociedade hiperconectada, numa sociedade que assiste 6 segundos de um vídeo e passa para o próximo porque ele não é... Ele considera insignificante pelo fato de você não conseguir chamar a atenção dela ou dele nos primeiros segundos. Exato. Então, nesta sociedade, e não são só os jovens, nós também estamos... hiperconectados, estamos buscando coisas que nos deem um prazer imediato. Mas é preciso ter essa consciência. É preciso ter a consciência que tem coisas, o milho eu não acelero, além do que a ciência vai, de fazer uma colheita mais rápida, eu não posso acelerar para ele nascer amanhã. Comida boa leva tempo. Comida boa leva tempo. João, eu estive este ano numa oportunidade com você no Einstein, dando uma palestra, aula, para a geração Z. E você convive com esta geração diariamente. E daqui 4 a 5 anos, geração alfa também estará lá no Einstein, né, no sistema educacional. Bom, você é uma transição entre Y já para X, que tem uma pegada muito parecida em ver carreira, ver a vida como um baby boomer pensa. Porque eram os nossos pais. Agora, quando você transporta
a sua geração, o que há de melhor e a pior nela. Mas a gente tenta educar, ensinar e inspirar o Z e o alfa, tem uma diferença brutal aqui. Como fazer isso ao modo João? Ou seja, qual é a melhor característica de quem é baby boomer X e Y e que pode transportar para inspirar o jovem, para ele não nos ver apenas como tio Suquita e as 3 gerações falando que aquela geração é Nutella e ninguém se entende e um processo colaborativo fica de lado. A relação intergeracional é muito complexa para alguns, mas ela tem uma série de possibilidades. E eu começo falando das possibilidades. Eu sou um educador, então eu sou um eterno obstinado em fazer conexões. Quando a gente fala de conexão intergeracional, tem um livro que me marcou muito, que chama O Velho e o Mar, do Hemingway. O Velho e o Mar? O Velho e o Mar. Conta a história de um velho pescador que está há mais de 80 dias sem conseguir pescar, e aí as pessoas afastam o jovem que o ajudava, os pais afastam para ele não ficar com o azar do velho. E há um carinho muito grande entre o velho e o jovem. O velho é tão velho que há uma parte do livro bonita que fala que tudo nele era velho, exceto os olhos. Os olhos dele eram novos, os olhos indomáveis, o livro fala, olhos de quem ama o peixe, ama a pescaria e ama o beisebol. E é exatamente isso que o jovem ama. E eles se conectam por aquilo que eles têm em comum. E para mim esse é o começo da relação intergeracional. Olhar para o outro e ver o que temos em comum. Nós somos diferentes, muito diferentes. E agora a gente passa a conviver cada vez mais gerações diferentes. Então, se a gente não toma cuidado, daqui a pouco eu rotulo o jovem, mas eles, o jovem é terrível. Como se nós, da geração anterior, fôssemos aquele chazinho de lavanda, né? Exatamente. A gente fala que o jovem não sai do celular. E nós, numa reunião, quando a reunião começa a ficar chata, o que a gente está fazendo? Então, há muitas conexões. Claro que elas têm diferenças. O jovem hoje, de modo geral, foi mais protegido pelos seus pais, pelas suas mães, pelos seus tutores. Para não passar as dificuldades. Para não passar dificuldades. A gente vai buscando aliviar o mundo para não ser o mesmo que a gente teve. Mas a vida continua com dificuldades. Se você normaliza e facilita muito o externo, é o interno que dificulta. Então, a gente tem hoje, de forma geral, entre os jovens, e os estudos mostram isso, um grande número, a maior parte dos jovens universitários, mais de 80%, tem algum sintoma de estresse ou depressão. 80%? Mais de 80%. Esse relatório é um relatório mundial, o Brasil está liderando. O número é 87% dos jovens universitários brasileiros apresentam algum sintoma. Quer dizer, a gente buscou evitar. E não é expondo o jovem a todos os desafios que nós passamos que a gente vai retomar isso. Então o processo precisa ser feito de maneira, assim como a educação faz, de maneira espaçada, uma transposição. E é isso que eu procuro fazer na graduação. Então a gente vai trabalhando, o jovem precisa de autonomia, precisa aprender a ter conversas difíceis, precisa trabalhar, precisa aprender a trabalhar. Mas você vai criando ambientes controlados que gradativamente vão expondo ele ao mundo e ele vê, olha, as minhas ações têm consequências. Então, é um processo que a gente precisa desenhar conscientemente. Não é nem amparando e fazendo tudo para ele, mas também não desamparando e virando as costas. O processo educacional precisa ser um processo de desenvolvimento acompanhado, um processo intencional e que envolve muitas vezes dar feedback continuamente, que é uma coisa inegociável para nós. Nosso estudante recebe feedback mensalmente, individualmente, recebe feedback dos colegas, autoavalia e oferece feedback, porque é uma das maneiras de nós amadurecermos as relações. João, eu não vou entrar nem aqui na questão de que a tecnologia é tendência na área do ensino, porque, claro, estará lá junto ao jovem. Seja ela de forma manual, aplicando ali uma automação, né, ou uma robotização, uma criação, ou mesmo por meio do metaverso e lá vai. Mas agora, em termos de processo de aprendizagem,
aqui a gente vem para uma outra seara, no sentido de, se nós, baby boomers X e Y, queríamos tirar um canudo, um certificado, porque aquilo nos atestava ao mercado de trabalho, hoje já é muito diferente. Pega os jovens, muitos pensando, poxa, mas se eu vou escolher uma graduação que eu não preciso de um número, né, de um conselho ou de uma ordem, tipo um CFM, né, uma OAB, para que eu possa exercer aquela profissão, talvez a graduação não seja mais prioridade. Eu quero algo mais rápido, né? É um sprint, vamos dizer assim. Como é que vocês enxergam daqui para frente? Ou melhor, como é que o João vê que o ensino ele vai ter que se moldar para atender esse senso de urgência e a dificuldade de reter a atenção, já que as marcas hoje olham a atenção como o maior ativo? O ensino precisa ser reinventado para ser significativo na vida das pessoas. O aluno, o estudante, a estudante já não estão mais dispostos a ficar ouvindo coisas que poderiam estar ouvindo na velocidade 2 em casa. Ou que depois acreditam que nunca mais vão usar. Exato, exato. Coisas que foram do passado. Então precisa ter um movimento e uma preocupação muito grande com a conexão. E muitas coisas não é que a gente vai jogar fora, Dal Bosco. Vou dar um exemplo específico da área de administração. Teoria da administração, para algumas pessoas, foi a disciplina mais chata. Para mim foi emocionante, eu gostava muito da história. Mas hoje a gente vê como que eu posso comprovar as teorias da administração por meio do algoritmo. Vou te dar um exemplo. O Frederick Herzberg foi um pesquisador que lá em 59 ele descobriu fatores motivacionais e fatores de satisfação. Separou esses fatores, mas de todo modo no estudo dele, entre elementos, eventos no trabalho que causam satisfação ou motivação, ele identificou 1.753 eventos. Entre eventos que causam desmotivação ou insatisfação, 1.844. Dal Bosco, nós nunca pudemos testar isso, porque é muito evento. Então a gente podia pegar como um menu e testar. Hoje, empresas como Uber, plataformas digitais, essas organizações que estão permeadas e possibilitadas pela gig economy, hoje elas podem testar isso. Então, se o motorista para de pegar corrida com aquele aplicativo, podem ser disparados eventos em que ele ganha um pouco mais, em que eu testo o que motiva, o que satisfaz mais ele. Quer dizer, a teoria da administração era uma das disciplinas que os alunos, poxa, por que eu estou aprendendo isso? E é uma responsabilidade nossa, como educadores, tornar isso significativo. Senão o aluno vai olhar e vai ver, não faz sentido. E aí ele vai despreparado para um mundo que está descortinando. Não é um mundo mais em que eu, como gestor, trabalho. É um mundo em que eu desenho o trabalho. Mas se ele não souber isso, ele não consegue desenhar. Então, existe uma obrigação nossa como ensino, como instituições de educação, em ver, em visualizar as conexões do presente com o futuro e facilitar isso. Porque o estudante naturalmente vai querer o que é mais fácil, o que parece estar à mão. Então, a gente precisa ensinar, desenvolver esse processo por meio da aprendizagem, que ele desenvolva um pensamento computacional, desenvolva seu pensamento lógico. Mas a linguagem de programação mudou, daqui a pouco a gente está no mundo codeless, mas a gente precisa desenvolver a lógica. E essa é uma responsabilidade das instituições de ensino que, infelizmente, não têm conseguido acompanhar. Isso é ruim, porque quando o jovem se atrai por uma profissão sem conhecê-la completamente, por vezes você pode até ter um sucesso meteórico, mas a vida, você mencionou há pouco, né? A gente vai viver muitos anos, daqui a pouco a gente está vivendo 120 anos. E a gente vai ter que conviver com frustrações de carreiras meteóricas que foram pensadas porque eu conheço alguém que está indo bem, eu conheço fulano, ciclano, e eu escolhi ela sem ter exatamente a noção das implicações. Ou porque essa carreira dá like. Essa carreira dá likes, me curte que eu te compartilho. Então, João, muito interessante a sua visão, e aqui eu faço uma provocação. Tem alguma frase, né, de alguém que você admira, ou uma que você próprio criou que lhe inspira, né, no sentido de, isso aqui representa o João? Olha,
eu gosto muito de ler, então tem muitas frases que me inspiram, tem frases que mudam e que vão se adaptando, mas eu basicamente tem uma que lá na juventude eu ouvi lá quando ainda morava no interior, que é uma frase do apóstolo Paulo, que falava lá em Filipenses, no livro de Filipenses, é uma carta que ele escreve a esse povo, e ele fala que aprendeu a tanto estar bem quanto estar mal, a viver na riqueza quanto na pobreza. E eu acho, para mim, é muito importante, porque sucesso e insucesso são coisas que vêm. A gente não consegue controlar todos os fatores. Perdas a gente tem, diagnósticos ruins vêm. E a gente aprender a conviver com isso, para mim, é o maior aprendizado da vida. A gente acompanha as histórias das pessoas, quando pessoas que eram homens de aço deixam de sê-lo, se percebem não sendo, pessoas de sucesso que deixam de ser, e essa mudança é coisa da vida. Então, para mim, de todas as frases, essa de saber estar em diferentes situações e em tudo dar graças, para mim é muito relevante. Olha, foi bem importante em momentos difíceis pelos quais eu passei. Muito bacana, porque isso faz um link, né? A minha recordação ao pensamento estoico, no sentido de, ok, o que eu posso controlar, eu me dedico, boto meu esforço, crio uma estratégia e realmente vou avante. Agora, o que eu não posso controlar não pode me trazer ansiedade e aflição. Hoje eu estive aqui no Del Bosco Cast com mais uma fera que eu vou falar a frase que eu aprendi na época que eu morava na África, né? Esse é mais um que come abelha e não come só mel, né? Ou seja, o cara é realmente guerreiro, veio do interior de Santa Catarina e depois ganhou aí, né, o país, se tornando referência na área de ensino. Hoje está só no Albert Einstein e liderando a área, realmente inspirando profissionais, não só daquele CNPJ, mas da área de ensino no Brasil. João, para a gente encerrar, tá lendo algum livro? Eu estou lendo O Avesso da Pele. O que tá achando? Recomenda mais ou menos? Super recomendo. É sobre entender desafios de raça, desafios de equidade, sobre se colocar em realidades que a gente não necessariamente viveu, mas que é fundamental neste mundo moderno. E, desafortunadamente, a gente ainda precisa fazer esse processo de equidade, de inclusão, mas não podemos esmorecer, e esse livro é uma experiência fantástica. João, vou te fazer um desafio, hein? Para o pessoal que chegou até o final, né, aqui do nosso podcast, é porque realmente vencedores, guerreiros, gostou do seu conteúdo. Então, vou fazer um desafio para o João. Quando ele terminar a leitura, o João faz lá uma análise de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, seja por vídeo ou escrita no LinkedIn ou no seu Instagram. Conta e eu comigo. vou botar na descrição desse vídeo os links da rede social do João, porque daí você pode ir lá e ver aí a análise completa do que realmente ele achou. Ele já deu um spoiler que tá achando fantástico. Agora, será que daqui para frente vai continuar assim? Assiste, João.